É um problema hermenêutico para todos, porque o texto tem uma conotação realmente escatológica. Não dá para fugir disso. E o pastor Fernando reconhece a existência de elementos escatológicos no texto. Então, e o versículo, então, ele se aplica a tudo, ele amarra tudo. Amarra tudo para o passado. Esta geração nossa aqui, a geração que eu estou falando agora, amarra tudo no passado. Então, todos nós, tanto eu quanto o pastor Fernando, nós ficamos sem o elemento escatológico aqui. E nós não queremos ficar sem isso porque o elemento escatológico está aqui e nós dois reconhecemos isso. Então, é um problema para nós dois, na verdade. Então, quais são as explicações que geralmente são dadas para isso aí? Uma delas, a primeira delas, que talvez seja aceitável, é entender esta geração não como o verbo genau, o verbo que é uma palavra, o verbo genau, é uma palavra que traz duas letrinhas nis, né? Então não seria a geração, não seria uma expressão, uma palavra filha do verbo genau, que é gerar. Mas sim seria uma palavra filha do substantivo genos, que é grafado com uma letrinha ni só. E genos significa raça ou etnia. Então, dizendo, olha, então, essa raça, a raça judaica, não vai passar antes que tudo isso se cumpra. Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelo século dos séculos. Eu sou Erivelto Soares e você está no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. Nessa oportunidade eu quero tratar com você a respeito dos 4 gêneas de Mateus capítulo 1, no verso 17. Olha, com certeza podemos dizer, mas com certeza encontramos neste verso a maior refutação contra o distorcido argumento futurista ao dizer que Mateus 24:34 se refira a uma nação e não a um povo de um tempo específico. Esse é o assunto da nossa reflexão, mas logo depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta e o texto em questão da nossa reflexão é aquele que eu falei de Mateus capítulo 1, no verso 17, onde Mateus vem trazendo a lista dos ascendentes do Senhor Jesus, que vai dizer o seguinte, presta atenção nesses versos, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Gravou bem aí? 14 gerações. O texto que acabamos de ler refuta claramente a ideia de que o Senhor Jesus estivesse se referindo a uma nação, especificamente a nação judaica registrada em Mateus 24:34. Para os futuristas, quando o Senhor Jesus disse que não passaria esta geração, ele estava ali se referindo aos judeus, a nação de Israel. E pelo fato de ainda existir judeus na terra, então o fim de Mateus 24 não aconteceu, ainda está em curso e vai acontecer em breve. Acontece que, assim como em Mateus 1:17, aqui em Mateus 24:34, a palavra geração no grego é gênea. E como vemos no texto lá de Mateus 1:17, Mateus divide as gerações em períodos, descartando totalmente a ideia de que a palavra gênea se refira a uma raça apenas, a uma raça que viesse se estendendo lá
do Egito até o presente momento, até o fim. Não é de uma raça apenas que se estende em uma só nação, mas de um povo que vem existindo de geração em geração, ou seja, em períodos distintos, e não um povo só, unido em um tempo único. O texto é claro acerca disso. Mateus 1,17. Todas as gerações, desde Abraão até Davi, são o que? 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, mais 14 gerações. Vale lembrar que uma geração, à luz das Escrituras, tem um período de 40 anos. Em Hebreus 3, no versículo 15 ao 19, temos uma referência com relação ao tempo dessa geração ser 40 anos. Vamos ler o texto? Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Olha só. Por 40 anos, um povo de uma geração, um tempo de uma geração. Então veja, meu irmão, minha irmã, os cristãos judeus do primeiro século, na ocasião de Hebreus, estavam sendo notificados quanto à incredulidade dos judeus rebeldes que ficaram no deserto, quando eles saíram do Egito. Aqueles judeus que eram judeus provenientes de uma geração de um tempo de 40 anos, tá bom? Não uma geração de mais de 2000 anos, não uma geração que vem se estendendo lá do Egito, que dura até hoje, lá em Israel. Não é o mesmo povo. O povo que existe em Israel hoje não é o mesmo povo que saiu de lá do Egito. É diferente, é outra geração. Então, a falta de compromisso com a interpretação faz com que nós, filhos de Deus, fique completamente desencaminhado. E olhamos para as pessoas, e olhamos para os fatos, e olhamos para matérias de jornais, internet, pensando que está acontecendo relatos que se constitua no fim da Bíblia, quando que nunca foi. Era o povo da geração do Senhor Jesus, infelizmente, mas infelizmente, eu tenho que dizer isso, muitos dos teólogos, homens de renome, que estão pelas internets da vida, ou grandes templos denominacionais, não lhe informam que todos os escritos do Novo Testamento foi escrito antes de 70. Quando você entende que todos os escritos do Novo Testamento foram escritos antes de 70, você vai começar a raciocinar e entender que todas essas passagens escatológicas que trate do fim, consumação do século, volta do Senhor Jesus, está toda relacionada a um tempo específico, que foi justamente da geração que não passaria e que realmente se deu, não passou, quando Jerusalém caiu em 70. Jesus morre e ressuscita no ano 30. Para aquela de Jerusalém que foi em 70, nós temos um espaço de quanto tempo? 40 anos. Foi o tempo da peregrinação, enquanto a igreja ela estava sendo formada, estava sendo criada, era a nova criação em Cristo Jesus que se formaria, e se deu com a volta de Jesus em 70, quando ele veio nas nuvens do céu em vingança contra aquela geração que ele disse que não passaria sem que todas as coisas acontecessem. Então, quando a gente entende essa questão, vai levar em conta que realmente a geração que foi tratada em Mateus 24:34 não foi da raça judaica, judia, que ainda está existente, e por conta disso o fim não veio. Não, o fim veio no tempo certo, no período certo, conforme as Escrituras deixou certo que nós devêssemos entender. Então, para que esta geração de Mateus 24:34 possa ter sentido para o nosso tempo, tem que existir base bíblica, meu irmão, minha irmã, para comprovar que o tempo de uma geração, dentro dessa percepção, é de 2000 anos, tá certo? É muito importante você levar isso em consideração. Então,
quando alguém tentar refutar o seu argumento preterista sobre o tempo de uma geração, e isso acontece muitas vezes, você vai citar justamente esse texto aí de Mateus 1,17 e pedir para ele explicar como se encaixa um tempo de 2000 anos nessas gerações registrada em Mateus capítulo 1, no verso 17. Como a gente encaixa uma geração com um período de 2000 anos dentro dessa percepção que você está tendo, que seja a raça judaica que não passaria, e por não ter passado, ainda o fim não veio. Com certeza vai ficar complicado para essa pessoa explicar, e ela vai realmente entender que a forma de defender erro não tem como ser sustentado, então vai ter que largar e buscar estudar e compreender a verdade de Deus em nome do Senhor Jesus. Então está aí, essa foi a nossa reflexão, espero que tenha sido útil mais essa informação acerca da geração, tá? Espero que tenha sido muito importante para a sua qualificação no entendimento da escatologia consumada. Se você gostou, não deixe de registrar o teu like, compartilhar com os teus amigos e contatos. E se possível, deixa o teu comentário aqui embaixo. É de grande importância aqui para o nosso canal. Um grande abraço, fica na paz de Cristo e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz.